Livro Mulher Cristã e Bem-Sucedida. Capítulo 4. A História Antiga. Chama-se a revelação. Na indústria televisiva, é esse o termo para o momento em que a transformação do lar ou da pessoa é mostrada a um auditório. Eles põem a mão sobre a boca e sua única razão de existir naquele momento é gritar, chocar-se e chorar. Preferivelmente as três coisas ao mesmo tempo. Quando a cortina se abre, a revelação pode dar forma a como você reflete sobre as próprias escolhas. Você poderá pensar no estilo de seu lar ou, se for honesta naquele cômodo, o que está cheio de pilhas cada vez maiores de procrastinação. Com as dezenas e dezenas de programas de TV a cabo e sites como o Pinterest, não é surpresa se você pensar em sua casa como uma expressão de sua identidade. Conforme vimos no capítulo anterior, esse não é o conceito do lar que a maioria das pessoas tem sustentado ao longo da história. O lar era o centro de produtividade. Se não conhecermos essa história, então leremos os versículos bíblicos sobre o lar apenas pela lente de nossa experiência atual, compreendendo eventualmente de forma equivocada o intento dessas passagens. Consideremos dois desses versículos do Novo Testamento. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois, com efeito, já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. 1 Timóteo 5, 11 a 14. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Tito 2, 3 a 5. Essas duas passagens foram escritas pelo apóstolo Paulo, que em determinados círculos é acusado de ser opressivamente preconceituoso contra mulheres, por causa daquilo que escreveu. Mas, se entendermos corretamente as experiências da igreja do século I, sua herança judaica e a cultura romana que a cercava, concluiremos que, em verdade, Paulo é bastante progressista. No decorrer dos últimos poucos séculos, os cristãos têm debatido a área em que suas mulheres deveriam ser produtivas, quando a cultura dominante desvalorizava o casamento e a maternidade. Os cristãos e alguns de outras tradições religiosas enalteciam corretamente esses papéis importantes. Quando a cultura dominante supervalorizava o lugar do trabalho, os cristãos também enalteciam o valor do lar. O único problema é que nosso conceito moderno de lar não é o mesmo que o conceito bíblico. Conforme vimos no último capítulo, durante a maior parte da história humana, o lar foi o espaço original da pequena empresa, o bloco de construção da vitalidade econômica de uma comunidade. Foi somente depois das
reviravoltas da Revolução Industrial, que o lar deixou de ser lugar de produtividade para ser lugar de consumo. Para Paulo, aconselhar as mulheres a cuidar de suas casas e trabalhar em casa era o mesmo que dizer que o trabalho das mulheres é importante nos dois âmbitos, o físico e o espiritual. Ele não estava limitando o escopo do trabalho das mulheres nos dias atuais. Não podemos acusar Paulo de ser sexista quando ele recomendava que as mulheres dirigissem suas casas. Conforme veremos, ele estava sendo estratégico. Assim, em vez de uma transformação moderna com uma grande revelação, abriremos as cortinas da história antiga. Vamos aprender com o exemplo de duas mulheres na Escritura ao cavarmos mais fundo para entender suas histórias e sua cultura. Isso nos ajudará a aplicar as ordens bíblicas que estão além do tempo e sempre transcendem a cultura. A cor púrpura. Quando Paulo escreveu as duas ordens citadas acima, endereçou-as aos jovens pastores Timóteo e Tito. Ele estava abordando tanto essas questões específicas que eles enfrentavam em suas igrejas, como o quadro maior de como os seguidores de Cristo devem viver. Se não levarmos em consideração ambos os ângulos, correremos o risco de perder de vista alguns pontos importantes. Conforme observa o historiador e teólogo Bruce, os preconceitos teológicos atribuídos a Paulo foram extensamente examinados, mas pouca atenção tem sido dispensada ao ambiente em que realmente se encontravam as mulheres em questão. Comecemos com uma comerciante de nome Lídia. Encontramos sua história em Atos 16. Paulo acabara de chegar a Filipos, uma colônia romana e cidade principal da província grega da Macedônia. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangiu a isso. Atos 16, 13 a 15. Poucos versículos antes disso, é-nos dito que a ambição de Paulo de evangelizar a Ásia Menor foi impedida pela clara direção do próprio Espírito Santo. Em resposta a um sonho em que um homem da Macedônia implora que ele passe até ali e os ajude, Paulo vai a Filipos, uma importante cidade da região Macedônia, hoje parte da Grécia moderna. Ali, ele conhece uma mulher que será sua primeira convertida europeia, mas ela não é de Filipos. Sua cidade natal é Tiatira, na verdade a região da Ásia Menor, local que Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de visitar. São muitas as ironias, escreve o professor da Bíblia, John MacArthur. Em vez de alcançar Lídia na região que ela considerava seu lar, o Evangelho a seguiu até a Europa, em razão de sua atividade comercial. Embora Paulo tivesse visto um homem da Macedônia, em sua visão, foi uma mulher da Ásia Menor a primeira convertida relatada
da Europa. Como ela vendia tinta púrpura e um luxuoso tecido de cor roxa, é provável que a profissão de Lídia a tivesse levado à Europa. Essa tinta era a base para a púrpura real oficial, o que tornava a substância um dos bens mais caros do mundo antigo. Seu comércio provavelmente era muito lucrativo. A primeira resposta de Lídia ao ouvir o evangelho foi oferecer hospitalidade a Paulo e seus companheiros de viagem. O lar de Lídia acabou sendo a base para a nova igreja de Filipos, a primeira igreja da Europa. O estado civil de Lídia é incerto. O que sabemos é que ela era uma rica senhora que tinha sob seu comando numerosos servos ou escravos. Isso não se compara à escravidão americana. Os escravos romanos não tinham marcas que os identificassem. Podiam vestir-se como homens livres, podiam comprar sua liberdade e alguns, eventualmente, conseguiam até se tornar cidadãos romanos. Conforme ressalta MacArthur, Paulo não tinha planos para o futuro imediato e, assim, a oferta de Lídia seria para hospedá-los por um tempo indefinido. O custo real para Lídia era potencialmente muito mais alto do que o valor em dinheiro de quarto e alimentação para um grupo de missionários. Lembre-se de que foi em Filipos que Paulo e Silas foram severamente açoitados, jogados na cadeia com os pés presos em ferros. Acabaram sendo libertados por um terremoto milagroso e o carcereiro e toda a sua casa se tornaram cristãos durante o ocorrido. Mas se a pregação do evangelho era considerada ofensa passível de cadeia, Lídia estava se expondo a possíveis problemas, perda de negócios, má vontade na comunidade e até mesmo uma sentença de prisão para ela ao hospedar esses estrangeiros e oferecer-lhes um ponto de base de onde evangelizar. O trabalho lucrativo de Lídia a capacitou a ser uma ousada parceira no evangelho para Paulo e seus companheiros missionários, além de patrona da nova igreja iniciada em Filipos. Nisso, ela seguia os passos de Susana, Joana e Maria Madalena, mulheres que sustentaram Jesus e seus discípulos. Elas lhe prestavam assistência com seus próprios bens. Lucas 8:3. A nova mulher. Se Paulo estava disposto a ser sustentado por uma comerciante como Lídia, porque recomendaria que as mulheres se ocupassem do lar, gerenciando suas casas? Primeiro, conforme já vimos, a maior parte do trabalho daquele tempo baseava-se no lar ou próximo dele. Se hoje lemos essas passagens em nosso próprio contexto cultural e presumimos que Paulo quisesse ver as mulheres na berlinda e não em lugar de influência, seria nosso benefício olharmos mais de perto o contexto cultural do tempo de Paulo. Ao agirmos assim, veremos que isso é exatamente o contrário do que Paulo estava dizendo. Ele desejava que as mulheres fossem influentes e estratégicas por amor ao Evangelho. Na época da conversão de Lídia, as mulheres da elite estavam se rebelando contra o padrão sexual dúplice das famílias romanas. Algumas décadas antes disso, durante o reinado de César Augusto, 27 a.C. a 14 d.C., algumas esposas romanas haviam começado a procurar a mesma imoralidade sexual de seus maridos, juntando-se a eles em jantares de orgias e bebedeiras e procurando homens mais jovens. Mais tarde, esse modelo passou a ser referido como o da nova mulher.
Não causa surpresa que tenham caído os índices de casamentos e nascimentos, e os abortos não eram incomuns. Preocupado com a situação do império, Augusto promulgou leis sociais para combater essas tendências, um conjunto de leis conhecidas como Lex Julia, escrita em cerca de 17 a.C. Tais leis regulamentavam o casamento e as atividades sexuais, promovendo incentivos legais e financeiros para as famílias terem filhos, designando apenas para as que se recusassem a isso, além de leis sobre adultério e divórcio. Por exemplo, os maridos eram proibidos de matar pela honra, se descobrissem que suas esposas estavam com outro homem, mas era-lhes requerido também ajuizar ações legais de divórcio e julgamento por adultério no prazo de 60 dias. Se isso não fosse feito corretamente, o marido poderia ser acusado de agir como cafetão de sua esposa. As esposas comprovadamente adúlteras enfrentavam penalidades ainda mais severas. Uma vez divorciada e comprovada sua culpa de adultério por um tribunal, a esposa perdia metade do dote, um terço de qualquer outra propriedade que possuísse, e era relegada a uma ilha, escreve Winter. A mulher assim julgada não poderia mais entrar em outro casamento plenamente válido. Essas novas leis procuravam criar duas classes de mulheres, as virtuosas e as promíscuas. Essa divisão de classe era sinalizada pelas vestimentas, porque de acordo com a jurisprudência romana, você era o que vestia. Em 28 a.C., César Augusto legislou o tipo de roupa que as mulheres casadas podiam vestir, o que vestiam as esposas adúlteras condenadas e as prostitutas. Mulheres casadas deviam usar estola, uma veste grande, sem mangas, suspensa a partir dos ombros, em cima da roupa básica, e vitae, faixa para os cabelos, itens proibidos por lei para as prostitutas. Os homens romanos, por sua vez, usavam toga, e as únicas mulheres que usavam toga eram as condenadas por adultério, que usavam essa vestimenta como símbolo vergonhoso. Essas leis também proibiam as mulheres decentes ou casada com gente das classes da elite de se tornar prostitutas de alta classe, conhecidas como cortesãs ou hetairai. As hetairai vestiam-se luxuosamente, com muitas joias e às vezes trajes transparentes, em contraste às matronas, com seus véus e estola. Infelizmente para Augusto, a própria filha, de forma irônica, chamada Júlia, não cumpria a regulamentação da Lex Julia e foi julgada por adultério em 2 a.C. O escritor romano Sêneca assimilou que Augusto ficou alarmado por sua filha e pelos jovens nobres que estavam ligados a ela por seu adultério, como se fosse um juramento militar. Reclamou que ela recebia seus amantes em turmas, vagava pela cidade nos passeios noturnos, passou do adultério para a prostituição. Ela buscava gratificação de toda espécie nos braços de amantes casuais. Como Júlia, muitas mulheres da elite se rebelaram contra essas novas leis. Embora fossem casadas, algumas agiam como as
hetairai e até mesmo se registravam como prostitutas, pois as leis sobre adultério não se aplicavam àquela classe da sociedade. Mas Augusto prosseguiu em sua campanha, conclamando tanto homens como mulheres a adotarem um padrão mais elevado de conduta em prol do império. Em uma assembleia de homens solteiros, Augusto declarou que não havia melhor relacionamento do que o de um casamento em que a esposa é de casta conduta, doméstica, senhora de sua casa, boa governanta do lar, criando os filhos, alguém que reprimia a louca paixão da juventude. Augusto via a importância dessas virtudes para uma sociedade estável. Infelizmente, porém, essa promiscuidade se manteve, seduzindo as mulheres para longe das responsabilidades de gerenciar uma casa complexa. Era a essa cultura que Paulo ministrava quando viajava pelo Império Romano, cultura que guarda bastante semelhança com a nossa atual. Mas Paulo veio com uma mensagem que transcendia a agenda de César Augusto, e é a que também temos de ouvir. Avanço do Evangelho. Anteriormente, o apóstolo Paulo fora fariseu e rabino. Desse modo, cresceu em um mundo em que homens e mulheres eram acentuadamente segregados. As mulheres eram restritas no templo aos átrios externos femininos, assentavam-se separada dos homens nas sinagogas. Os rabinos judeus não podiam olhar nos olhos das mulheres que não fossem membros de sua família, menos ainda falar com elas. É provável que ele fizesse a oração diária agradecendo a Deus por ter sido criado homem e não mulher, escravo ou gentil. Mas, após a sua conversão, Paulo passou a se referir às mulheres como suas colaboradoras no Evangelho. Filipenses 4, 1-3. Recomendou Febe como diaconisa e patrona. Romanos 16, 1 e 2. Labutou e evangelizou junto um casal casado, Priscila e Áquila. Verso 3 e 4. Em vez de suas orações anteriores de agradecimento por não ter nascido mulher, escravo ou gentil, Paulo escreveu em Gálatas: Desarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Lembre-se de que Paulo escrevia suas cartas como cidadão romano, o que significava que não desconhecia a cultura ou as leis, tampouco o modo como se formara a cultura que ele procurava alcançar. Ele sabia muito bem o que afetava o casamento e a família. Em meio a essas leis romanas e as práticas judaicas que permitiam que o homem se divorciasse de sua esposa por quase nada, Paulo manteve um padrão diferente. As palavras de Jesus contra uma cultura sexualmente permissiva, Paulo não apoiava o divórcio nem a promiscuidade para homens ou mulheres. Contra a prática comum da imoralidade sexual e da promiscuidade, Paulo insistia no domínio próprio para todos, mencionando especificamente os homens mais velhos, as mulheres mais velhas, os homens jovens e as mulheres mais jovens. Tito 2. Diferente de Augusto, Paulo não se preocupava com o bem-estar do Estado. Sua aliança era com um reino maior. Assim, ele instava aos cristãos a fim de honrarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Tito 2 e 10. Como a historiadora Diana observa,
Os apóstolos não acomodavam sua instrução à cultura, mas conclamavam os cristãos a viverem a nova vida em Cristo em suas relações pessoais. Paulo disse às esposas para serem submissas ao próprio marido como ao Senhor. Pedro disse-lhe que aceitassem a autoridade do esposo. Os maridos deveriam amar a esposa e não tratá-la com amargura. Amar a esposa como Cristo amou a igreja e viver a vida comum do lar com discernimento, mostrando honra à sua mulher. Nada semelhante a essas ordens podia ser encontrado nos manuais de gerência das casas grego-romanas. Paulo e Pedro não estavam só tentando manter a ordem social, estavam demonstrando como os cristãos devem viver e, no final, transformar a ordem social. As atitudes e os comportamentos, tanto do marido como da esposa, deveriam ser moldados por seu relacionamento com Cristo. Paulo foi contracultural em sua visão das mulheres. Ele encorajava as mulheres a serem produtivas em uma cultura que enaltecia o prazer. Ele as promovia. Paulo confirmava as mulheres no trabalho que elas faziam como quem glorifica a Deus. Via o esforço das mulheres em seus lares, quem sabe pelo exemplo de Lídia, como uma refutação estratégica à calúnia do inimigo. Lídia foi uma mulher que usou tudo o que tinha, sua influência, seu lar, seus relacionamentos, seu dinheiro, até mesmo seu trabalho, para promover o avanço do Evangelho. Talvez fosse isso que Paulo tinha em mente quando instruiu Timóteo e Tito a aconselhar as mulheres a não serem tagarelas, preguiçosas e, em vez disso, voltarem a trabalhar cuidando de suas casas. Um arquétipo de sabedoria. A recomendação do Novo Testamento de mulheres diligentes flui das ideias acerca da produtividade feminina no Antigo Testamento. O exemplo mais conhecido é o da mulher de Provérbios 31. Examinaremos sua história nessa narrativa a respeito do trabalho. A coisa mais importante para se saber sobre essa supermulher do Antigo Testamento é que ela nunca existiu. Encontrada na conclusão do livro de sabedoria do Antigo Testamento, ela é apenas um arquétipo de como é uma mulher virtuosa, uma compilação de atividade frutífera em diversas estações da vida. Ela é descrita em Provérbios 31, 10 a 31, em um acróstico de versículos a respeito da excelência feminina, um verso para cada letra do alfabeto hebraico. São os dizeres de um rei desconhecido que lhe foram ensinados por sua mãe. Presumivelmente, essa mãe realizava múltiplas tarefas, ensinando ao filho tanto o alfabeto como as características de uma mulher que lhe seria uma excelente esposa. Embora possivelmente acreditemos conhecer bem a mulher de Provérbios 31, mais uma vez precisamos remover a poeira de nossas ideias a seu respeito e examinar de perto esse tributo a fim de revelar o que podemos aprender com ela. Esse tributo poético é uma grande combinação de qualidades femininas. Trata de relacionamentos, produtividade, frutificação e sagacidade financeira, com apenas um versículo a respeito de beleza. É fácil ignorar o fato de que este capítulo tem a dizer muito mais sobre seu trabalho do que qualquer outra coisa. Vamos ver isso versículo por versículo. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Verso 10.
Esse versículo traz muitas nuances subjacentes. A versão HCSB de língua inglesa traduz a expressão hebraica como a esposa capaz. A NVI traduz como esposa exemplar. Essa mulher excelente, capaz e exemplar é altamente considerada pela forma como investe seus talentos e habilidades para a melhoria de todos que estão ao seu redor. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Verso 11 e 12. Hoje em dia, alguns talvez se retraiam pelo fato de essa mulher ser descrita em seu papel de esposa, mas o pensamento hebraico não seria assim. De uma forma diferente do individualismo norte-americano, historicamente as culturas, em sua maioria, e mesmo agora, pensam mais em termos de identidade comunitária. Como escreve o teólogo Barry, casamento e procriação eram fundamentais à sociedade israelita. Além de serem marcadores fundamentais da bênção pactual de Deus, o casamento e os filhos eram vitais para a sociedade israelita em mais dois aspectos. Primeiro, casamento e descendência eram necessários para a manutenção da herança de terra designada dentro da família. Segundo, os descendentes e a terra eram necessários para se preservar o nome depois da morte. Não ter descendência muitas vezes resultava na perda da terra que a pessoa tinha e, consequentemente, ter o nome apagado da memória dentro do clã e da nação. Destino pior do que a própria morte física. Em suma, o casamento era uma prática universal na antiga Israel, porque ser casado e ter filhos eram evidências da bênção de Deus e implicitamente evidências de fidelidade ao pacto. Embora esse cenário destaque a vida de uma mulher casada, as leitoras solteiras devem lembrar-se de que Jesus é o cumprimento da bênção pactual de Deus para todos nós. Ele nos dá a sua plena e completa justiça em troca do nosso pecado e de nossa infertilidade, e nos dá seu nome e sua herança. O tributo ao casamento não visa excluir as mulheres solteiras, mas sim ressaltar as características que todas as mulheres devem possuir. Nesse contexto, o poema acróstico a seguir delineia como a mulher frutífera e produtiva se parece, de variadas maneiras. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta, e dá mantimento à sua casa e atarefa às suas servas. Examina uma propriedade e a adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Verso 13 a 19. A chave para tudo isso é que essa mulher de bom grado trabalha com as mãos. Não vê suas obrigações como um fardo, deleita-se no trabalho que recebeu. Além do mais, ela é empreendedora, cheia de energia, forte e hospitaleira ao executar essas tarefas. Percebe que seu ganho é bom, o que significa literalmente que ela prova ou saboreia o fruto daquilo que conseguiu.
Suas primeiras responsabilidades eram prover alimento e vestuário para sua casa. No mundo antigo, essa não era uma tarefa pequena. Esses deveres se haviam tornado trabalho realizado pelas mulheres porque as tarefas eram compatíveis com o cuidado dos filhos, conforme escreve um historiador. Assim como as tarefas de fiação, tecelagem e costura eram repetitivas, fáceis de retomar de qualquer ponto, razoavelmente seguras, com crianças pequenas por perto e facilmente executadas dentro do lar. A única outra ocupação que se encaixa nesses critérios, até mesmo em metade de sua habilidade, seria a de preparar o alimento de cada dia. Alimento e vestuário é o que a sociedade por todo o mundo enxergam como o cerne do trabalho das mulheres, embora outras tarefas possam ser acrescentadas ao seu encargo, dependendo das circunstâncias da sociedade específica. Por séculos até a Idade Média, as mulheres usavam uma roca para tecer a fibra bruta em fio. Quando então foi inventada a roda de fiar, que permitia às mulheres que fiassem umas 4 vezes mais depressa do que com a mão. Não era difícil esse trabalho, mas requeria aplicação consistente e constante para suprir linha suficiente para as necessidades da casa e da comunidade comerciante. Por isso, a mulher sábia de Provérbios 31 é elogiada também como gerente eficiente. A Bíblia de Estudo ESV, de língua inglesa, diz que ao prover para sua casa e suas servas antes de o dia começar, a mulher excelente multiplica a efetividade de seu trabalho, porque o planejamento faz com que todos os demais da casa sejam produtivos ao longo do dia. Seu planejamento não é apenas para o futuro próximo. Essa mulher pensa em longo prazo, comercializa com lucros para que tenha uma renda e então multiplica seus ganhos comprando um campo e plantando uma vinha, um investimento em longo prazo. Mesmo hoje, são necessários uns bons 3 anos ou mais para uma vinha amadurecer e produzir frutos. Essa mulher sábia é estratégica no ato de investir no futuro, pensando adiante sobre o que a próxima estação possa produzir e como preparar-se para ela. Abre mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. Verso 20. Embora dirija uma casa cheia de ocupações e uma pequena empresa, essa mulher nunca está ocupada demais para ajudar os carentes. Sua produtividade não é desculpa para ignorar as necessidades do próximo. Essa mulher de caráter nobre é forte e seus braços firmes amparam os fracos e necessitados. Toma a iniciativa e oferece seu toque pessoal aos carentes. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores. Verso 21, 22 e 24. Mais uma vez, percebemos quanto essa mulher planeja adiante, mesmo para eventos que raramente ocorrem em seu clima, como a neve. Ela antevê as mudanças das estações e tem preparadas roupas suficientes para manter sua casa bem aquecida. Além disso, esse versículo revela que ela é uma habilidosa artesã. Um lençol de fino linho era um verdadeiro luxo e mostra sua capacidade de trabalhar bem com o fio.
Nesse contexto, a roupa de púrpura mostra como devia ser próspera essa família. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Verso 23. Tipicamente, os portões da cidade eram o local onde as transações comerciais e administrativas se passavam. O fato de seu marido assentar-se ali significava que era um homem influente, conhecido e respeitado por outros líderes. Em parte, ele é respeitado porque os atos diários dela refletiam bem sobre a reputação da família. O fruto de suas mãos. Finalmente, chegamos aos versículos que fecham este epílogo, os quais enfocam especificamente o caráter que ela cultivou e os frutos de sua produtividade e indústria. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Versos 25 a 31. A maioria das mulheres cristãs tem ouvido muitas mensagens sobre beleza, mas quantas de nós as tem ouvido no contexto da produtividade? Ela pode ser bela, mas essa não é a razão pela qual é louvada nos portões da cidade. Essa mulher virtuosa merece ser louvada porque procede de maneira excelente. É o seu trabalho árduo que merece recomendação. Motivada por amor e respeito ao Senhor, sua maior virtude, seu trabalho é frutífero, digno de louvor e excelente. O fruto de seus esforços diligentes marca essa frase final do livro de sabedoria do Antigo Testamento. As verdades atemporais que encontramos nos relatos sobre Lídia e sobre a mulher de Provérbios 31 são aplicáveis a nós atualmente. Suas histórias fazem parte essencial da história maior de trabalho que tem sido demonstrada em nosso exame.